Bem-vindo novamente ao nosso programa. Estamos aqui hoje com Larry Johnson, um experiente analista da CIA, para debater a ofensiva diplomática um tanto surpreendente que está a emergir de Washington. Mais especificamente, este plano de paz, que é composto por 28 pontos, surpreendeu muitas pessoas, creio eu. Bem, deve-se observar que, especialmente por parte de Zelensky e da Europa, assim como dos falcões dentro dos Estados Unidos, eles prontamente se voltaram contra essa proposta, rotulando-a como uma capitulação e, essencialmente, condenando-a de imediato. No entanto, do seu ponto de vista, argumenta que isto não é apenas uma questão de ser inaceitável para os ucranianos e, naturalmente, os europeus desejam manter esta guerra a decorrer. E quanto à Rússia, considera que a Rússia estaria disposta a aceitar o acordo exatamente como ele se apresenta atualmente? Não. O acordo como está é totalmente inaceitável. A Rússia não aceitará. No entanto, a Rússia abordará esta questão de forma muito característica da sua cultura, que é acolher a chance de iniciar negociações e continuar com as conversações diplomáticas com Washington. E creio que a retórica de Lavrov será algo ao longo das linhas de aguardar alcançar uma solução equitativa que atenda aos interesses de ambos os países envolvidos. Linguagem muito diplomática. Mas se levasse o Sergei de lado, para beber uma cerveja, ele provavelmente diria: isto não está a ir a lado algum, eles não compreendem. O Ocidente ainda não está a escutar-nos. Dito isto, ao examinar cuidadosamente os 28 pontos distintos, percebe-se que, pelo menos do lado dos Estados Unidos, isto não foi um esforço casual ou desleixado. Houve, de facto, uma reflexão considerável e ponderada sobre o assunto. Pelo menos há uma compreensão bastante razoável de quais são algumas das questões envolvidas. Dessa forma, constitui um excelente ponto de partida. O que as pessoas realmente precisam compreender é que se alguém, porque a Rússia ainda não recebeu um documento oficial proveniente dos Estados Unidos. Conforme mencionado por Pepe Escobar e por mim, na quarta-feira, juntamente com um colega de nome Alexander Kozakov, que é o co-presidente do Clube Internacional de Unidade, realizamos uma entrevista com Maria Zakharova. O juiz napolitano esteve presente na reunião e fez-lhe uma pergunta crucial, ao que ela respondeu, essencialmente, que ainda não vimos nada. Existem conversações, mas não temos absolutamente nada de substancial a que possamos verdadeiramente reagir. E isso foi reiterado hoje mesmo por Peskov. E assim, tanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros como o Kremlin estão a dizer: sim, ouvimos que há algo por aí, mas ainda não vimos nada. Esse é o ponto número 1. Quando se analisa o documento, fica claro que está escrito de uma perspectiva dos EOA, sem levar em consideração o que Putin, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, os militares e outros líderes políticos têm dito há já algum tempo, que é o seguinte: a Rússia tem estes interesses, que Putin delineou de forma muito clara a 14 de junho de 2024. E, se nada mais, esses interesses não só não mudaram, como a Rússia está agora numa posição em que, se esses interesses que a Rússia identificou não forem satisfeitos, eles irão expandi-los. Vão conquistar Dnipropetrovsk, vão conquistar Kharkiv, vão conquistar Sumy, provavelmente Poltava, e depois vão proporcionar às pessoas nessas regiões a oportunidade de votar se desejam ou não integrar-se na República Russa. Mas, uma das coisas mais insanas neste documento, deixe-me, por favor, apenas abri-lo aqui, era o item número específico mencionado. Vamos analisar qual era o número mesmo. Era o número 6. O número 6 afirma que o tamanho das Forças Armadas da Ucrânia será limitado a 600 mil. Bem, veja, quando a Operação Militar Especial começou, estimava-se que o tamanho total das Forças Armadas ucranianas era de 260 a 280 mil em serviço ativo. Provavelmente tinham mais 600 mil a 700 mil reservistas, mas estamos a falar de serviço ativo. Quando a Rússia e a Ucrânia se encontraram em Istambul, em março de 2022, os russos disseram: está bem, aqui está o limite para o tempo de paz do seu pessoal militar em serviço ativo, 85 mil.
Então, aqui estão os Estados Unidos e, não. Bem, 600 mil é essencialmente 7 vezes, quase 8 vezes, o que a Rússia estava disposta a aceitar em 2022. Eles definitivamente não vão concordar com isso. Quero dizer, sabe, este é apenas um exemplo do que considero como pensamento ilusório ocidental quando se trata deste tema. No entanto, é um ponto que deve ser debatido, e a Rússia voltará e dirá, bem, não, veja, 600 mil é totalmente inaceitável. E afirmaremos a razão pela qual acreditamos que 85 mil é algo com que podemos conviver. E isso é negociação. Portanto, consigo perceber que isto dará início a um processo de negociação entre os Estados Unidos e a Rússia, que se estenderá por, no mínimo, 6 meses. Quero dizer, as questões levantadas ao longo deste documento são do tipo que não serão resolvidas com uma reunião ou 2 reuniões ou 4 reuniões. São questões consideravelmente difíceis que necessitam de ser resolvidas. Sabe, mais uma vez, um dos pontos aborda qual território a Rússia pode efetivamente continuar a manter sob seu controle. E afirmou, está bem, sim, vamos reconhecer que a Crimeia, Donetsk e Luhansk são parte integrante da Rússia, sabe? Da parte da sua República Federal. Contudo, tem de parar onde estão, congelar a situação em Kherson e Zaporizhia. Bem, a Rússia ainda não recapturou totalmente nem assumiu o controle completo desses 2 territórios. No entanto, de acordo com a atual Constituição russa, ambos os territórios, Kherson e Zaporizhia, fazem parte da Rússia. Portanto, não é algo que Putin possa negociar e ceder. Não mais do que Donald Trump poderia ir conversar com Putin e afirmar, está bem, sim, vamos ceder-lhe o Alasca e o Hawaii. Não se pode fazer isso. Sabe, esses são estados dos Estados Unidos. Portanto, nenhum presidente ou líder tem a capacidade de sacrificar tal coisa. E, mais uma vez, esta é uma das questões que a equipa de Trump se recusou a aceitar ou reconhecer. Agora, é um passo na direção certa. Pelo menos estão a aproximar-se, de certa forma, da posição russa. Mas o fundamental é que a Rússia está a ganhar. Estão a triunfar no campo de batalha. As suas operações ofensivas estão a acelerar e a expandir-se e a Ucrânia não consegue acompanhar o ritmo. Portanto, a Rússia irá concluir isto através de meios militares. Penso que, de forma realista, quando alcançarem qualquer tipo de acordo substantivo a partir desta discussão, a situação militar estará a indicar o colapso iminente da Ucrânia. Acredito que os ucranianos, de facto, os ucranianos possivelmente jogaram de forma um pouco inadequada, pois foram tão contrários à proposta que, na verdade, estão a recusar todos os pontos da lista neste momento. Sim, isto é verdadeiramente lamentável para a Ucrânia, porque Trump realmente deseja alcançar algo significativo. Avançar com este acordo de paz e as negociações, né? Especialmente porque as coisas estão a correr muito mal para a NATO e a Ucrânia no campo de batalha. Contudo, a firme oposição de Zelensky a esta proposta implica que os Estados Unidos terão de exercer uma pressão considerável sobre Zelensky para que ele aceite esta situação. Considera que Trump possui o respaldo político em Washington para iniciar cortes em qualquer fornecimento militar, logístico ou de inteligência, algo que essencialmente obrigaria Zelensky a reavaliar a sua resistência? Sim, na verdade, acredito que esta pode ter sido a intenção subjacente a esta ação, criar uma proposta dos Estados Unidos bastante específica, que à primeira vista parece ser razoável e oferece pelo menos a possibilidade de que a Rússia a considere aceitável, de modo a pressionar a Ucrânia. Quando Zelensky diz, de forma alguma, não vamos fazer isso, então isso permite que Trump diga, bem, sabe, tentamos de tudo para, sabe, chegar a um acordo e os que estão a impedir que isso aconteça são os ucranianos. Estamos lixados. Sabe, isso é algo que ouvi de forma repetida em Moscovo de várias fontes distintas, que esta guerra irá terminar assim que os Estados Unidos se retirarem. Assim que os Estados Unidos encerrarem as operações da CIA na Ucrânia e também o apoio militar,
a partilha de informações de inteligência e o fornecimento de armamento e munições, a Ucrânia estará acabada. Eles não conseguem sustentar isso. Quero dizer, neste momento, os números matemáticos contam a história. As baixas mensais, de acordo com o Ministério da Defesa russo, são de 40 mil mortos e feridos por mês. E tem sido assim nos últimos 4 ou 5 meses, pelo menos. Não, na verdade tem sido assim. Tem sido assim durante todo o ano de 2025. Portanto, neste momento, os russos estão a considerar ter infligido quase 500.000 de mortos e feridos aos ucranianos apenas em 2025. Depois, estes sites muito pró-ucranianos, o Atlantic Council e o Institute for the Study of War, estão a estimar que o número de deserções mensais na Ucrânia está entre 20 e 40 mil. Bem, juntando esses dois números, no mínimo estamos a falar de 60 mil perdas por mês, no máximo 80 mil perdas por mês. E então recua e questiona, quantos novos recrutas a Ucrânia está a conseguir recrutar mensalmente? Talvez aproximadamente cerca de 25 mil. E esses 25 mil não estão a ir para um campo de treino onde ficam de 3 a 6 meses a treinar. Meu Deus! Estão tão desesperados que lhes dão uniformes e armas, nem sabem marchar em formação e já os empurram para a frente de batalha. A Ucrânia está, na minha opinião, numa espiral de morte neste momento. E esta é uma situação insustentável. As pessoas pensavam, a partir de 2027, desculpem, isto não pode continuar por tanto tempo simplesmente porque a Ucrânia não tem recursos humanos suficientes. E eu não vejo a NATO, mesmo que haja alguns mercenários que ainda se tenham infiltrado, a NATO não vai conseguir mobilizar forças para manter isso, porque se o fizerem, a guerra irá expandir-se para a Europa e as capitais europeias e bases militares serão atingidas e destruídas pela Rússia. É algo peculiar, no entanto, mencionou que o conflito terminará quando os Estados Unidos cessarem o seu apoio ou cooperação com os serviços de inteligência ucranianos, mas levanta uma boa questão sobre por que tudo isto tem de ser pressionado sobre a Ucrânia. Para começar, porque muito disto deveria ser um acordo entre a Rússia e os Estados Unidos. Porque, já sabemos, como foi confirmado no New York Times e no Washington Post, que no dia após o golpe de 2014, foi quando os IWAN começaram, ou a CIA e o MI6 começaram a trabalhar com os serviços de inteligência, tendo instalado um novo chefe de inteligência na Ucrânia, e começaram a reconstruir os serviços de inteligência do zero como um instrumento contra a Rússia. Quero afirmar que eles já reconheceram completamente tudo isto, admitiram até que ponto diminuíram o controle sobre o governo ucraniano também. Parece, e também está confirmado, que esta foi uma das principais razões pelas quais a Rússia decidiu invadir, em 2022, que os serviços de inteligência do EY do Reino Unido se tinham entrincheirado tanto na Ucrânia. É peculiar que neste plano de paz com 28 pontos seja mencionado como um plano de paz entre Rússia e Ucrânia. Contudo, após Boris Johnson e Marco Rubio confirmarem que isto é uma guerra por procuração, ainda assim continua a ser uma limitação fundamental. É o mesmo com a adesão à NATO, e já levantei este ponto várias vezes antes. Por que é que a Ucrânia tem de ser forçada a assinar um acordo de que não se juntará à NATO? Acho que os russos confiariam mais se isso viesse dos Estados Unidos, porque a Ucrânia pode mudar de ideia amanhã, então por que não obter um acordo dos Estados Unidos? É simplesmente muito peculiar a maneira como toda a diplomacia está a operar neste contexto. Sabe por que motivo os Estados Unidos estão a insistir tanto em preservar esta ideia, toda esta aparência de serem apenas mediadores? Não somos ouvintes suficientemente atentos. Sabe, nós, a administração de Trump e, na verdade, o Estado profundo, aqueles que precederam Trump na CIA, no Pentágono e na Agência de Inteligência de Defesa, eles possuem esta narrativa sobre a razão pela qual a Rússia está a comportar-se da maneira que está completamente desconectada da realidade.
E, na verdade, no dia 28, a Rússia discute sobre as causas fundamentais. A origem, a causa primordial deste conflito é a expansão da NATO em direção ao leste e o cerco da Rússia com armamentos ofensivos. Os sistemas de defesa aérea Aegis, assim chamados, que foram implantados tanto na Romênia como na Polônia, são bastante capazes de transportar mísseis com ogivas nucleares. E assim, sabe, a Rússia considera isso uma ameaça extremamente séria. Portanto, ao analisar esse documento de 28 pontos, eu publiquei-o em sonar21.com e, posteriormente, realizei uma análise detalhada sobre determinados parágrafos presentes lá. Um dos pontos é que, essencialmente, a NATO tem a capacidade de desdobrar todos os seus aviões de combate que estarão estacionados na Polônia. Bem, a Rússia não vai dizer, está bem, isso está bem. Não, a Rússia não vai aceitar isso. E além disso, para além de dizer que haverá garantias de que a Ucrânia não se juntará à NATO, não há nada para abordar a questão da expansão da NATO além de uma promessa. Nós prometemos solenemente que nunca mais nos expandiremos para o leste. A Rússia já ouviu isso repetidamente e sabe que não se pode confiar em nenhuma promessa do Ocidente. Tem de haver um compromisso concreto, o que significa fechar, encerrar bases e retirar forças. Acho que é nisso que a Rússia vai insistir. Até que o Ocidente compreenda a necessidade de reconhecer que, vejam, todo este conflito é sobre a Ucrânia, o papel da Ucrânia na NATO não tem nada a ver com o desejo russo de território ucraniano. Durante a minha recente visita à cidade de Moscovo, tive a oportunidade de realizar uma entrevista com Vasily Prozorov. Ele foi um ex-coronel no Serviço de Segurança da Ucrânia, que é conhecido como SBU. Na verdade, acontece que ele era um agente russo. Ele começou a sua colaboração com os serviços de inteligência russos em 2014 e, posteriormente, desertou para a Rússia em 2018. E, eu questionei-o de maneira extensiva sobre o papel que a CIA desempenhou na Ucrânia. E isto remonta, a cerca de 25 anos ou mais que a CIA tem estado ativamente a desenvolver, recrutar, treinar, entre outras atividades, estes diferentes ucranianos, como uma maneira de, ganhar influência, chegando a ter, efetivamente, um escritório da CIA nas sedes tanto do GUR como do SBU, como do... Então, o Ocidente ainda não reconheceu que a NATO é o problema. Essa é a chave. Resolver a questão da NATO, e então pode-se trazer isso para a guerra. Então, onde espera que isto vá a partir daqui? Porque pode ser uma oportunidade para, pelo menos, sentar e conversar novamente, né? Porque da última vez parecia que, Trump estava a fazer comentários de que os ucranianos e os russos deveriam lutar primeiro. Partindo desse pressuposto, suponho que, se a guerra começasse a mover-se decisivamente numa direção ou noutra, haveria mais disposição para compromissos. Sim, mas como vemos, já não há muita razão restante, pelo menos na Europa. Estão a reconhecer cada vez mais que a guerra está perdida e que realmente não se pode dar a volta à situação. Mas ninguém está realmente preparado para considerar qualquer tipo de acordo de paz. Se olharmos para Kaja Kallas, por exemplo, o chefe da política externa da UE, que diz que queremos paz, mas que a paz deve primeiro significar enfraquecer a Rússia, então precisamos de mais sanções, mais armas. Não precisamos falar com a Rússia, mas eles têm de estar fracos e isso é paz. Portanto, não parece haver qualquer razão aí. Quero dizer, se eu estivesse a aconselhar a UE e visse que a situação está a piorar, a situação do acordo na linha da frente, assim como o acordo político, só se agravará dia após dia. Então, quer fazer um acordo hoje, no entanto, isso não está realmente a acontecer. O que acha que vai acontecer daqui para a frente? Será apenas Trump a tentar pressionar ao máximo os ucranianos e os europeus, porque acho que ele também ameaçou impor sanções severas à Rússia em breve, o que reduziria a pressão sobre a Ucrânia. Portanto, é confuso o que está a acontecer aqui. Sim, se as ameaças e a retórica europeias
Fossem doces e frutos secos, seria Natal todos os dias, compreende? No entanto, são apenas palavras vazias da parte deles, porque é necessário recuar e questionar, ok, o que é que eles realmente têm a capacidade de fazer? Quero dizer, mais o quê? A Europa, incluindo a Alemanha, a França e o Reino Unido em particular, possui uma base industrial que permanece intacta e que é capaz de produzir as armas necessárias para contrariar o que a Rússia está a empregar atualmente no campo de batalha. A resposta disso é não, não tem. Eles têm realmente uma estrutura de forças com pessoal militar treinado que poderiam mobilizar e que faria diferença no campo de batalha? A resposta a isso é não. Então, eu estive envolvido numa conversa. Pepe Escobar e eu conduzimos uma entrevista que se prolongou por 2 horas inteiras, com a primeira secção dedicada a Maria Zakharova e a segunda parte com o tenente-general Abdi Alodinov, que é o comandante do batalhão Akhmat. E o tenente-general Alodinov afirmou, veja, ele menciona que os europeus simplesmente nunca aprendem. Ele mencionou que em 1814 eles nos atacaram em 1812 e nós conseguimos expulsá-los completamente da Rússia. E em 1814 fomos até Paris para os corrigir. Ele afirmou que os alemães nos fizeram exatamente o mesmo, tanto durante a Segunda Guerra Mundial quanto na Grande Guerra Patriótica. Conseguimos chegar até Berlim. Portanto, se a Europa continuar por este caminho, iremos aonde for necessário para pôr fim a isto, porque não vamos viver sob esta ameaça. Iremos resolvê-lo militarmente se necessário. Bastante direto, não é beligerante nem ameaçador, apenas afirmando, vejam, a história é o que é e os europeus precisam aprender com os acontecimentos históricos. Os russos não demonstram qualquer interesse em capturar ou conquistar a Europa, pois já possuem território em abundância. O seu vasto território estende-se por 11 fusos horários. Tem mais do que território suficiente para administrar. Eles não estão à procura de mais território. Não precisam de mais terras. E não há nada que a Europa tenha de que eles precisem, incluindo champanhe. Os russos na região da Crimeia estão a produzir os seus próprios bons vinhos, atualmente, portanto não necessitam da França para isso. É o tipo de situação em que o antagonismo ocidental está a esforçar-se para forçar os Estados Unidos a envolverem-se no conflito. Isso é o que eles percebem como a única estratégia que consideram verdadeiramente eficaz. Se os EUA se envolverem, talvez tenham uma chance. E se eu sou os russos, não é apenas a ameaça que emana da Ucrânia em relação à NATO, tem de se olhar através do Cáucaso, através da Geórgia, as tentativas ocidentais de desestabilizar esse governo, os esforços ocidentais na Armênia e no Azerbaijão para ganhar uma posição de modo a poderem usá-la contra tanto a Rússia como o Irão. Estes recentes desacordos com os stans, sabe, Cazaquistão, Turquemenistão, Tajiquistão. O Ocidente está a tentar, continua o seu esforço persistente para tentar cercar a Rússia com o objetivo de enfraquecê-la e dividi-la em partes constituintes que o Ocidente pode prontamente explorar. Sabe, eu digo aos meus amigos russos que é melhor compreenderem que é exatamente isso que está a acontecer. Os Estados Unidos, assim como a Europa, não possuem qualquer interesse, absolutamente nenhum, em comunicar à Rússia, sabe? Vamos ser amigos. Vamos ser amigos iguais. Não queremos nada de vocês. Não há nada que queiram. Será um jogo de soma positiva e respeitaremos vocês. Respeitaremos vocês como uma nação soberana e deixaremos de tentar subverter-vos. Isso nunca irá acontecer. O Ocidente está. Eles estão viciados em destruir a Rússia como um viciado em crack é viciado em crack. E, sabe, isso é verdade. Por essa razão é que, sabe, existe uma quantidade significativa de teatro político a ocorrer neste exato momento. Mas creio que os russos reconhecem de forma pragmática que, neste exato momento, possuem a vantagem. Estão a conquistar terreno na Ucrânia, e não há nada que a NATO ou os Estados Unidos consigam fazer para evitar isso. Nada. Bem, temos conhecimento do que os russos desejam. Quero dizer, o seu maior receio é que a guerra entre em cessar-fogo temporário,
e depois os países da NATO acharão uma forma de a reiniciar mais tarde em condições melhores. Portanto, é isso que querem evitar, seja com um acordo de paz, que garanta que isso não ocorrerá, o que seria bem rigoroso, ou no campo de batalha, ao capturar territórios que não podem permitir que sejam usados no futuro. Bem, uma base de lançamento contra a Rússia e, claro, a Ucrânia também. Faz sentido que tenham muito a perder, não importa o que façam. Agora, como disseste, o objetivo europeu é envolver a América nisto do lado contra a Rússia, razão pela qual muitas vezes é uma boa ideia prolongar a ideia de querer um acordo de paz, mas apresentá-lo como um cessar-fogo incondicional ou algo que a Rússia não aceite para garantir que a fúria de Trump e a pressão sejam dirigidas contra a Rússia. Mas qual é a sua opinião sobre o que os Estados Unidos desejam alcançar com esta situação? Porque alguns dos aspectos deste acordo assemelham-se a concessões à Rússia, como, por exemplo, o convite para que a Rússia retorne ao G8. Não consigo conceber que isto tenha sido proposto por Moscou porque, bem, o G7 transformou-se um pouco numa piada, uma verdadeira anedota na Rússia. Agora, não creio que, se estiverem a negociar a paz, consiga imaginar Moscou a solicitar isso. Isto revela algo. Eles desejam ser convidados novamente para o G8, ou seja, se recebessem um convite, certamente enviariam Lavrov ou outra pessoa. Mas isto parece ter sido introduzido pelos americanos. Os europeus não querem os russos lá. Os russos não parecem ter muito interesse em regressar. Então isto é americano. Isto parece ser uma iniciativa americana. Será um esforço para integrar a Rússia no sistema unipolar global? Ou qual é o raciocínio subjacente por trás disso? Deixe-me perguntar-lhe isto. Há uma liga profissional de hóquei na Noruega? Sim, acho que sim. Não estou a acompanhar muito o desporto. Ok, bem, vamos usá-lo como exemplo. Então, digamos que tens esta liga de hóquei profissional na Noruega, mas eles não são assim tão competentes. E tu, és uma das equipas. És uma das equipas que lá está. Mas agora foste convidado a integrar-te numa liga europeia de hóquei, que é, como sabes, significativamente maior e consideravelmente melhor. E agora é o seguinte. Olá, Glenn. Se aceitares isto, podes voltar e fazer parte desta liga norueguesa de hóquei. E perguntas, por que razão iria querer fazer isso? Sou membro da Liga Europeia. Então, aqui estão os Estados Unidos a fazer uma oferta à Rússia. Sim, vamos deixar que façam parte do G8 novamente. Porque atualmente o grupo BRICS possui um produto interno bruto superior ao das nações que compõem o G7. Os BRICS controlam mais recursos naturais do que todas as nações do G7. Sim, voltem e juntem-se a uma organização perdedora. Desejo expressar que os russos devem achar isso bastante risível. Quero dizer, é verdadeiramente ridículo. Contudo, isso reflete claramente a ilusão por parte da equipa de Donald Trump. Quem quer que tenha elaborado isto, garanto-lhe, provavelmente Scott Bessent acreditava realmente, o secretário do Tesouro acreditava realmente que, homem, a Rússia quer mesmo fazer parte do nosso clube porque somos tão poderosos, somos tão economicamente potentes que eles não conseguem resistir, sentem-se excluídos. E um dos outros elementos nesse plano é, bem, começaremos por considerar gradualmente aliviar algumas das sanções. Sabe, a posição da Rússia é dizer não, acabem com todas as sanções agora, imediatamente. Outro elemento na proposta. Então, vamos pegar esses ativos congelados que roubamos da Rússia e vamos dar 100 mil milhões de dólares disso à Ucrânia para ajudar a reconstruir a Ucrânia. A Rússia está a dizer que não vão levar o nosso maldito dinheiro. Se gastarmos algo na Ucrânia, vamos tomar essa decisão, não vocês. Quero dizer, há questão após questão como esta ao longo destes 28 pontos. Mas é por isso que digo que foi escrito a partir da perspectiva do Zero. Reflete a compreensão do Zero sobre o conflito, ou a falta de compreensão do conflito. Mas a Rússia vai sentar-se para discutir o assunto. Eles não vão dizer, sabe, lemos o documento. Não há nada para discutir aqui. Não, eles vão discutir o assunto. Se nada mais acontecer, as discussões irão continuar por pelo menos 6 meses. E a Rússia continuará a expandir o seu controle territorial na região da Ucrânia. E então a situação militar para a Ucrânia e a NATO será ainda pior do que é agora.